Eu voltei das minhas miniférias e eu preciso dizer, no que eu coloquei o pezinho aqui, gente, parece que eu já tomei uma enxurrada de suco de Brasil. Tem tanta coisa bizarra acontecendo nesses últimos dias e uma delas, em especial, preocupou muito os investidores no dia de ontem, que foi a suspensão da negociação de alguns títulos do Tesouro Direto. E bom, eu vou falar sobre isso hoje, gente, porque isso acabou ligando um alerta em muitos investidores questionando se ainda seria seguro deixar a reserva de emergência em títulos do Tesouro. E eu quero trazer tudo o que está acontecendo e como você pode driblar situações como essa que aconteceu agora nessa última terça-feira, até mesmo para você analisar como está a sua reserva de emergência hoje e se você precisa fazer algum ajuste nela para mitigar riscos, porque não é porque nós estamos falando de renda fixa que não existe risco, né, gente? É sempre importante trazer esse ponto de reflexão para vocês, porque tem gente que acha que porque tá na renda fixa, fecha o olho, só vai, esquece, e não é bem assim. Você pode passar por algum aperto se você simplesmente ligar para tudo isso, beleza? Mas bom, antes da gente ir para esse conteúdo, é claro que eu já faço convite para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho, porque você simplesmente não paga nada para fazer tudo isso e me ajuda demais a crescer e alcançar cada vez mais pessoas aqui dentro do YouTube. E claro, se tiver qualquer dúvida, qualquer opinião, qualquer comentário sobre esse tema, usem e abusem dos comentários, porque isso ajuda ainda mais o vídeo a alcançar mais pessoas, beleza? Mas vamos lá, gente. Qual que foi a notícia? Qual que foi o ingrediente desse suco de Brasil desta última terça-feira? Basicamente, nós estamos vendo uma greve do Tesouro Nacional. Ela não é nova, tá acontecendo desde agosto, só que o que acontece é que ontem nós chegamos ao extremo. E que extremo foi esse? Nós tivemos o Tesouro Direto suspendendo a venda de alguns títulos lá dentro da plataforma. Ou seja, se você quisesse fazer qualquer aporte em títulos do Tesouro ontem, você não conseguiria. E vou falar, tem muita gente querendo fazer aporte. Hoje, quarta-feira, tudo já tá normalizado, se quiser fazer aporte consegue. Eu inclusive fui consultar as taxas porque não é para menos. O porquê tem tanta gente buscando títulos do Tesouro nesse momento. Vejam que os títulos, né, do Tesouro IPCA estão pagando aí quase 6,5% de juro real. E isso, gente, toda vez que a gente vê esse juro real acima de 6%, é algo que chama atenção, que muitas vezes a gente vê como uma oportunidade, né, para esses títulos, seja para ter um ganho real dessa magnitude, que é muito interessante, seja até mesmo para tentar trabalhar com a marcação ao mercado, ainda que não tenha garantia nenhuma. A questão é, se você queria fazer aporte ontem, você não conseguiu, mas existe a questão de que quem queria fazer algum resgate dos títulos, conseguia. Então, se você tem a sua reserva de emergência no Tesouro Selic e ontem você quebrou uma perna e precisava pagar a conta de um hospital, você poderia solicitar o resgate sim, que você teria acesso a esse dinheiro. Ainda assim, o alerta em relação a esse movimento, né, de ontem de suspender a negociação de alguns títulos, ele seguiu aceso, porque muitos questionaram no post que eu fiz lá no Instagram. Hoje, eles suspenderam a negociação só da parte de vendas. Mas e se lá na frente, em uma futura paralisação das negociações, a gente não puder nem comprar e nem vender? Bom, se tratando de Brasil, sabemos que tudo pode acontecer. E aí é claro que pensando nisso, nós temos que sempre pensar em alternativas. Mas aqui, antes de trabalhar essas alternativas, eu vou trazer algumas opções do que poderiam ser. Eu preciso dizer para vocês, tá, gente? Ontem não foi a primeira paralisação que nós tivemos nos títulos do Tesouro. Ela foi a 7ª. A das outras 6 vezes que nós tivemos esse ano, tudo bem, foram por motivos diferentes, principalmente por conta da volatilidade nas taxas de alguns títulos. Aí o Tesouro vai lá e suspende a negociação daqueles títulos que têm volatilidade, tipo o Tesouro pré-fixado ou os indexados ao IPCA. Geralmente Tesouro Selic, ele passa ileso. Mas ter a negociação suspensa dos títulos do Tesouro não é nenhuma novidade por aqui. E é por isso que desde sempre, todas as vezes que eu falei de reserva de emergência, eu sempre falei que não é somente com a carteira de investimentos que a gente tem que trabalhar a diversificação, mas nós temos que também trabalhar a diversificação com a reserva de emergência. Eu não posso ficar refém
de uma única instituição para guardar o meu dinheiro. Eu não posso deixar 100% do meu dinheiro com o Tesouro, porque vai saber se algum problema de tecnologia, o sistema inteiro lá para, eu não consigo acessar esse dinheiro. O mesmo pode acontecer, assim como já aconteceu, com instituições privadas. Bom, quem me acompanha há mais tempo sabe, né? Eu trabalhei mais de 7 anos em bancos e olha, foram mais de 1, 2, 3 vezes durante todo esse período que eu fiquei nos bancos que eu vi o sistema do banco simplesmente parar. E aí o cliente chegava para pagar a conta, para sacar, para depositar, ele simplesmente não conseguia fazer nada. E é por isso que é importante a gente sempre trabalhar com a diversificação também nessa questão de reserva de emergência. E aí, pensando em títulos do Tesouro, sim, gente, Tesouro Selic continua sendo o título mais seguro pensando nessa questão de reserva de emergência. Vejam como se comporta o título do Tesouro Selic. Ele praticamente é uma rampa, não vou nem dizer uma escadinha. Ele é uma rampinha bonitinha, não sofre com essa questão de marcação a mercado. Pode não ter uma exímia rentabilidade, mas o foco, né, da reserva de emergência não é a questão de rentabilidade, é liquidez e segurança. Aí vocês vão falar, mas a liquidez a gente já fica meio na dúvida. Bom, de todas essas 7 vezes que a gente teve paralisação, o Tesouro Selic ele continuou sendo negociado e você poderia resgatar o dinheiro dele. Ah, mas lá na frente pode acontecer algo diferente. Claro que pode. E aí que vem a parte da diversificação. Aonde que a gente poderia diversificar para além do Tesouro Selic? Bom, a gente poderia olhar talvez para CDBs de grandes bancões. Sim, gente, com liquidez D+0, D+1 no máximo, né? Até mesmo porque quando a gente fala do próprio Tesouro, ele pode ter essa mudança da liquidez. Se você solicitar o resgate até às 13 horas, você coloca a mão no dinheiro naquele dia. Se for depois desse horário, você só vai ver a cor desse dinheiro no dia seguinte. Então, o mesmo você tem que levar em consideração quando você trabalha com essa diversificação. Você tem que ter aquele dinheiro que, se você precisar 8, 9, 10 da noite, você vai ter acesso, e você pode ter um dinheiro que tá tudo bem se amanhã você colocar a mão nele. Então, Tesouro Selic é uma opção. CDBs com liquidez diária ou no máximo liquidez +1 de grandes bancões também pode acabar servindo. E aí que quando eu digo grandes bancos, a gente tá falando desses tradicionais mesmo. Banco do Brasil, Santander, Itaú, você tem BTG, todos esses grandes bancos que a gente sabe que talvez tenham uma operação robusta, tem uma parte financeira mais tranquila, que a gente não vai passar aperto. Eu fugiria de CDB de banquinho, de alguns bancos digitais que talvez ainda estão enfrentando problemas com tecnologia. Nós sabemos que nós já tivemos casos de alguns bancos digitais que, apesar de já terem crescido um bom tanto, ainda assim às vezes você abre a conta e não tem nenhum dinheiro lá, e aí é porque eles estão com problema de tecnologia. Então assim, eu teria cuidado com essa questão de bancos digitais e banquinhos, olharia mais, por exemplo, para CDBs de bancões. O mesmo também funcionaria para aquelas contas remuneradas. Existe conta corrente remunerada. Muitas vezes, né, elas pagam 90%, 100% do CDI, também não é uma grande rentabilidade, mas é aquele dinheiro que você consegue sacar a qualquer hora, no momento que você precisar. E bem, pensando nessa questão, né, de diversificar a reserva de emergência, eu resolvi fazer uma simulação, então, com diversos títulos, mas nessa simulação, inclusive, eu acabei trazendo, né, porque não tinha opção de deixar de fora, mas eu acabei trazendo alguns títulos que talvez não sirvam como uma reserva de emergência, como é esse caso aqui, ó, Tesouro Pré-fixado, não usaria como reserva de emergência. LCI e LCA, gente, eles têm aquele período de carência para depois virar liquidez diária, então muito difícil você conseguir encontrar uma alternativa aqui. CDB, sim. Tesouro Selic, sim. Tesouro IPCA, não. Tesouro IPCA, gente, ele acaba variando bastante, eu já vou mostrar isso para vocês na sequência. Mas vamos lá, fundo DI, né, que geralmente são aqueles fundos que replicam um Tesouro Selic, tem taxa de administração, mas sim, pode servir também. Poupança, no pior dos casos, tem a pior rentabilidade, mas também é um dinheiro que, se você precisar, você consegue acesso fácil, tá? Falando sobre a questão do Tesouro IPCA, o porquê que ele não serve, tá, gente? E isso eu preciso deixar muito claro, assim como fundo imobiliário, qualquer outra coisa de renda variável não sirva. Apesar do Tesouro IPCA ser de renda fixa, como eu expliquei para vocês, somente esse ano nós já tivemos 6 vezes as negociações suspensas por conta de uma volatilidade
volatilidade muito grande. Eu vou trazer para vocês um histórico desses últimos 12 meses do Tesouro IPCA para vocês verem a gangorra que ele fez. Então, nesse mesmo título que vocês estão vendo aqui na tela, tem gente que está ganhando muito dinheiro com marcação a mercado, assim como tem gente que pode estar perdendo muito dinheiro com marcação a mercado porque comprou na hora errada. Porque o preço do título varia muito, porque o preço do título ele é inversamente proporcional à taxa. Então a taxa, por exemplo, aqui que a gente tem do Tesouro IPCA, ela variou bastante também nesses últimos 12 meses. Nós chegamos a ter taxas ali pagando 5,8 ou menos, isso em menos de um mês, 2 meses atrás, e essa taxa agora de repente explodiu para mais de 6,5%, 6,4%, e por isso que inclusive muita gente está buscando. Então isso daqui não serve como reserva de emergência, mas como eu falei anteriormente para vocês, acho que é um título muito interessante com esses prêmios, né, de juro real acima de 6%. Então eu entendo quem esteja alocando recursos aqui, mas não para reserva de emergência, mas sim um investimento de um prazo um pouco maior. Agora, voltando para as opções de reserva de emergência e voltando para nossa simulação, o que nós temos aqui, né, gente? Que então CDB e Tesouro Selic vão acabar sendo os que têm talvez uma rentabilidade um pouquinho melhor. Como eu coloquei para 12 meses, é claro que essa rentabilidade líquida de 8,7, 8,5, ela pode variar, porque depende muito do imposto que vai incidir. Às vezes você faz a sua reserva de emergência e não utiliza ela por 2, 3 anos, aí você vai para o menor imposto. Às vezes você faz a sua reserva e com um mês você tem que usar, você vai ter imposto e IOF. Mas nessa simulação aqui, considerando 12 meses, CDB e Tesouro Selic acabam sendo boas opções se você quiser e conseguir diversificar, beleza? Então sim, gente, eu acho que esse é o melhor ponto, é a melhor estratégia para você conseguir driblar situações como essa que aconteceu ontem com o Tesouro. Não é porque ontem as negociações, né, da parte de vendas foram suspendidas, foram suspensas, que você simplesmente não vai mais fazer reserva de emergência lá. Eu acho que ainda é uma boa pedida, mas você precisa diversificar. Você pode ter problema com o Tesouro, assim como você pode ter problema também com instituições privadas. Então diversifique para você não passar por perrengue nenhum. Aí, gente, dito isso, solucionamos essa agonia que estava permeando na cabeça de muitos de vocês. Surgiu um questionamento no post que eu fiz ontem no Instagram sobre reserva de emergência em dólar. E eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre fazer uma reserva de valor em dólar, principalmente quando a gente vai viajar, você vai se programar para uma viagem daqui 1 ano, daqui 2 anos, você vai ter que guardar dólar, guardar dinheiro até lá, para não deixar sem nenhuma rentabilidade. Eu utilizo muito os ETFs de renda fixa lá fora, TFLO e SGOV. Tem vídeo aqui no canal falando somente sobre isso. Só que eu não acho que talvez eles sirvam para uma reserva de emergência. Apesar de, como vocês estão vendo aí na tela, eles também serem muito como o Tesouro Selic, ser uma rampinha, uma escadinha de rentabilidade, só nesses últimos 12 meses já tiveram uma rentabilidade de quase 5,5% cada um deles, né? E eles investem em títulos do Tesouro Americano, que hoje são os títulos mais seguros do mundo. Ainda assim, existe a questão da variação cambial que podem incidir nesses títulos. Como nós estamos no Brasil e estamos investindo lá fora, eventualmente se você tiver alguma emergência que você precisar resgatar o dinheiro lá e trazer para cá, ele pode acabar sofrendo com essa questão cambial. Hoje nós estamos com o câmbio, pensando em dólar, ao nosso favor. Nesses últimos 12 meses subiu mais de 10%. Então, além desses 5,5%, nós também temos a favor essa variação cambial. Mas em determinados momentos nós já vimos dólar cair, e aí nesse momento, se você precisar trazer esse dinheiro para cá, ainda que você tenha tido rentabilidade positiva com esses títulos lá fora, a questão cambial pode interferir nessa rentabilidade até mesmo negativamente. Então, eu não olharia tanto para uma reserva de emergência, mas como uma reserva de valor. Aí sim, eu acho que ela é super válida, seja para você que faz reserva de valor para aportar em alguns momentos que o mercado cai, seja para você que está se programando para uma viagem ou tem algum objetivo que você vai precisar de dólar, etc e tal, e você vai guardar então nesses títulos. Mas aí eu só não olharia mesmo para essa questão de reserva de emergência, beleza? Bom, pessoal, acho que eu consegui trazer todos os pontos em relação a essa questão do Tesouro, né, que teve as negociações suspensas, sobre essas dúvidas se ainda é válido fazer reserva de emergência lá. Então, em resumo, sim, é válido, mas nunca 100% lá ou em qualquer outra instituição. É sempre bom diversificar para você ter acesso, então, a esse dinheiro de uma forma
diversificada. Se você precisar para hoje, para amanhã você consegue, se tiver problema com uma instituição você tem a outra e assim por diante. Vocês entenderam todo o recado que eu quis trazer, né? Bom, pessoal, acho que era isso então, mas restou alguma dúvida? Se você discorda ou se você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar a todo esse conteúdo, podem utilizar os comentários que eu tô sempre atenta. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.